Nas reuniões de CIRA tem que identificar e ter espaço, e nas reuniões de CIB, para que possa, então, identificar o pleno. De novo, não é excluir, mas é para organizar a discussão que é solene, de pactuação de políticas públicas no espaço regional e estadual. As reuniões ordinárias são de livre acesso a todo o segmento da sociedade. As comissões intergestores reúnem-se ordinariamente uma vez por mês, em data previamente definida, como solta aquele cronograma. Aprovado de uma reunião. Cabe aos coordenadores das reuniões a prerrogativa de conceder a palavra aos presentes, tendo como tempo limite de fala sugerido de, no máximo, 3 minutos, conforme conveniência para atendimento da pauta do dia, seguindo inscrição de falas mediada pela Secretaria Executiva das comissões. Então, não vamos xingar nossos secretários executivos e executivas. Eles têm que garantir que a pauta flua, que as discussões fluam. Então, eles vão ter que ser, olha, quanto tempo já passou, ou, na fala de fulano, nós vamos encerrar as inscrições, para dar uma dinamicidade às reuniões e garantir a fala de todos. Os membros efetivos terão prioridade nas falas para se manifestar em relação à pauta. As decisões no âmbito das comissões intergestores serão realizadas por consenso entre os segmentos. Se na CIB não superar o impasse, vai para a CIT. E se na CIRA e CIRA não resolver o impasse, vem para a CIB. Tá? As reuniões ordinárias de CID de uma mesma unidade regional poderão ocorrer de forma conjunta, no mesmo local e horário, com mais de uma CIR. Então, aí, com as normas que tem que estar observando, né? Ter a pauta, tudo certinho, que está lá. As comissões intergestores apreciarão os assuntos em conformidade com uma pauta previamente estabelecida e divulgada pelas respectivas secretarias executivas, com pelo menos 48 horas de antecedência. A pauta, veja, até a organização da pauta está no instrutivo aqui, ó. Então, começa com homologação, informe, ciência ou conhecimento, apresentação, pactuação, alteração e ad referendo. Veja que essa estrutura da nossa pauta atual também já dá CIB. As atas têm que ser confeccionadas em até 10 dias, colocada para consulta pública. E a minuta é acompanhada de um instrutivo. Então, é isso que eu coloquei já. Tá? Então, essa minuta ela vem acompanhada desse instrumento operativo e o regimento interno entra em vigor, né, na data da publicação, mas com efeito operacional a partir de abril. Bom? Letra B2, declaração do comando único, então, dos municípios de Conselheiro Pena, Brasília, de Minas, Almenara e Pouso Alto, deixando claro que a documentação de Araxá deve ser incluída. Não sei se já entrou, até ontem não tinha chegado. Letra C1 e C2, gente, são a mesma coisa, tá? Eles estão dando recursos para as regiões, para os municípios de Alfenas e Belo Horizonte. Alfenas para o Hospital Alzira Velano e para Belo Horizonte o Hospital da Baleia, para que os dois possam ser referência para os portadores de fissuras lábio-palatais, portadores de deformidades crânio-faciais congênitas que necessitam de intervenção multiprofissional, portadores de deformidade crânio-facial adquirida por traumatismo e enfermidade e debilitantes que necessitam de intervenção multiprofissionais e usuários que necessitam de intervenção odontológica mais complexa. Então, liberando para Alfenas 450 mil e para Belo Horizonte 1.300.000 para fazer essas ações, cada uma das deliberações, né? A primeira deliberação, Alfenas passa a ser referência para Centro-Sul, Oeste, Sudeste, Sul, e Belo Horizonte, o Hospital da Baleia, para Centro, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Norte, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul. Lógico que está dentro da deliberação os pactos, como é que isso tudo vai ocorrer. São os dois municípios, né? Atenção, os dois, porque tem CAGEC, tem que assinar termos de compromisso, para que a gente deixe de encaminhar os pacientes para Bauru. Né? Hoje, essa nossa referência está em Bauru. A letra C3
aprova as normas gerais de adesão para aquele incentivo de serviço de assistência odontológica especial com uso de anestesia ou sedação. E aí nós temos, no anexo dessa deliberação, como é que está a situação de adesão de todas as regiões. Então, para a região ampliada de saúde leste e centro, que possui serviços ainda a serem beneficiados, tem que ocorrer agora uma nova pactuação de CIRA. Para as regiões ampliadas de saúde norte e nordeste, que pactuaram os municípios e não iniciaram o serviço, tem que fazer o atesto, viu, Saulo? Para as regiões ampliadas de saúde Jequitinhonha, oeste, leste, né, leste lá em Valadares, sudeste, noroeste, leste do sul, Triângulo do Sul, centro, Triângulo do Norte, centro-sul, que permanecerão com os municípios beneficiados pactuados e que iniciaram o serviço. A pactuação da CIRA tem que ocorrer até 45 dias, a contar da data de publicação da resolução. Para a região ampliada de saúde sul, que sofrerá a redução dos municípios beneficiados para 2 serviços, então, assim, Passos e Pouso Alegre não estão respondendo, eles estão credenciados, mas não estão respondendo. A CIRA Sul vai ter que fazer essa rediscussão e adequação para a pactuação dos municípios que vão permanecer beneficiados. Os recursos são da ordem de 48, são 100 mil para quem vai implantar, mas vários desses já receberam. 48 mil por quadrimestre, repassados para quem atende até 150 mil habitantes. Ou 60 mil reais por quadrimestre para os municípios da faixa 2, que são aqueles que recebem referência acima de 150 mil habitantes. Tá? Então, isso é muito mais para alertar como é que está esse processo. Alguns municípios pararam, redividiu a faixa, aumentou um pouquinho o recurso do incentivo quadrimestral. Os projetos de NASF, né, já estão aí descritos, de todos os municípios que apresentaram esse mês. A letra E, o termo de compromisso, né, que é obrigatório de ser feito e é apresentado quando usado o recurso de vigilância de Serranópolis de Minas para a Academia da Saúde. Prazo de envio do plano de aplicação de recurso destinado à implantação do recurso financeiro de CAPES AD, para quem foi, né, beneficiado lá nessa deliberação 902 de 2011, são 20 municípios que foram beneficiados e 15 municípios ainda têm saldo para executar. Então, esses municípios têm que estar cadastrados no CAGEC e preencher o GECOM em até 30 dias. Nós pedimos à SESC que trouxesse a relação nominal aí desses 15 para que fique mais fácil de identificar. Mas basta também os municípios consultarem, né, essa deliberação 902 de 2011, e isso é para ajudar quem ainda tem saldo de recurso e que precisa gastar o recurso. Aprova o repasse ao consórcio intermunicipal de saúde da urgência da Macro Norte, é um repasse pontual de 1 milhão, porque de todos, a SES vai trazer à tarde, mas de todos os consórcios em funcionamento, a relação sempre foi o valor que é repassado pelo Ministério da Saúde. O único que estava abaixo, com 96%, é o CISRUM, que é do Norte. E nesse período, até que estava discutindo quanto fica, quanto não fica, foi parando ambulância, foi parando um monte de coisa. Então, vai ter um reforço pontual de 1 milhão em parcela única para o consórcio. A letra H aprova a proposta de revisão das regiões para que possa ser feito o curso de medicina em Governador e Valadares. Para isso, teve que agregar ali as regiões de Mantena e Resplendor para ter polo de população e polo de prática. Agora na pauta de alterações, letra A1. Então, altera o anexo 1, porque até foi um pedido mesmo do município de Santa Luzia. Ô, Saulo, eu vou te separar da Márcia Faria. Vocês dois vão ter que ser... Ah, não, Denise, porque tá... altera... Igual menino pequeno aqui. Altera para excluir o Hospital Filantrópico de São João de... Não vou pôr uma cadeirinha para o Saulo. Perdi aqui. O Hospital Filantrópico de São João de Deus, de Santa Luzia, foi um pedido até do João, né, o gestor que está aqui, porque eles abriram, antes do falecimento do prefeito de Santa Luzia, o hospital municipal e toda a rede precisava ser deslocada. Né? O Bruno ligou também para nós, reforçando isso. Então, são 33 leitos que agora estão indo para o hospital municipal lá de Santa Luzia. Altera o anexo único, que aprova o financiamento tripartite da Norte,
porque se foi feita a revisão e liberou um dinheiro pontual, agora precisa ser incorporado no custeio. Então, altera para ajustar o valor, que passa a crescer R$ 500 mil por mês e atualizando o valor da Norte, então, para 125% do valor repassado pelo Ministério da Saúde. A 3, altera o anexo único da deliberação 1.600, que aprova a rede de atenção às urgências da Macro Norte. Essa foi uma discussão que a dele, inclusive, trouxe para a gente, né, numa das últimas reuniões, se não a última, né, dessa que tinha sido pactuado. Então, agregou que essa deliberação se refere ao incremento de 4 USA, 8 USB, fazendo um total de 12 ambulâncias para o SAMU 192 da região ampliada de saúde norte, nos municípios, né, que estão aí listados. Também não vou me ater por causa do tempo. Letra B, aprova a alteração da deliberação CIB 2241, que aprova o incentivo financeiro de investimento destinado ao serviço de saúde mental, altera para crescer alguns municípios com esse incentivo de 10 mil e prorroga o prazo de adesão para 31 de março. Então, atenção todo mundo, porque essa deliberação aqui contemplou muitos municípios e agora prorrogou a adesão para todo mundo para 31/3. Mas, além de ter prorrogado o prazo, também inseriu esses municípios que estão aí listados. Tá? Letra C, altera o anexo 1 da deliberação 2164, 19 de agosto. Altera porque, dos 130 itens disponíveis no elenco de medicamentos básicos, 10 medicamentos não constam da Rename. E agora eles foram excluídos do elenco estadual. Aí estão aí os 10 medicamentos, que a Magali pegou o nome para nós. Enquanto esses 10 medicamentos estiverem em estoque, eles poderão ser disponibilizados como doação e podem ser programados no CIGAF, mas sem o comprometimento financeiro, não vai abater do seu saldo, porque se estiver disponível, será entregue no formato de doação. C2, essa, assim, deve ser inserido. Na Câmara Técnica, nós pedimos a inserção desse ponto de pauta tão polêmico, né, e com razão de ser polêmico, que é aquela deliberação que liberou recursos para construção, conclusão de farmácias e também um recurso para revitalização de fachadas. Só que o recurso de revitalização de fachadas, na redação atual da deliberação, é para tirar de verde e passar para vermelho. Né? Então, isso pegou mal demais no momento de tanta escassez de recursos, e a revitalização ela não é só de pintura. As farmácias estão precisando de outro tipo de revitalização, outras reformas. Então, a Comissão de Assistência Farmacêutica discutiu isso também, a Câmara Técnica também reforçou, e a doutora Maria do Carmo, que é a subsecretária de Atenção, ela mandou um e-mail ontem, acatando a nossa solicitação, que a Câmara Técnica ela propôs, assim como a Comissão de Vigilância já tinha proposto, para permitir que o recurso para a revitalização das farmácias, caso não seja necessário aplicar em pintura externa, poderá ser utilizado para demais despesas de reforma. Né? Então, e foi assim que foi solicitado o ad referendo do COSENS ao final do ano. Para recursos de construção de farmácia. Ótimo. Todo mundo dentro, queremos, sem, né, o dinheiro que for para construção e conclusão. E reforma, isso que foi dito, a revitalização. Então, voltar aos termos do que foi pactuado. Tá? E aí a doutora Maria do Carmo, ela respondeu ontem ao final do dia, mas não veio a minuta. Esperamos que venha, até para que a gente possa voltar ao objeto principal da deliberação, que é garantir a reforma, se necessário, das farmácias, né, para tirar qualquer cunho que não seja da assistência farmacêutica. Ad referendo, deliberação, então, rapidamente, tá, gente? Foram muitos, desde dezembro. Essa primeira, exatamente ela, porque do dia de... Só porque eu estava falando dessa deliberação que a gente acabou de falar, puf. Então, aqui, essa deliberação, né, que saiu por AD, que é para as obras e liberação de recursos para adequação de estrutura. A outra também é a forma de gestão dos municípios, né, da assistência farmacêutica. A gente precisa avisar o Ministério quem centralizou, quem descentralizou o recurso do Ministério da Assistência Farmacêutica. A letra B1 e B2 é também aqui para que a gente possa garantir o nosso teto MAC, que já é escasso, então a gente não pode perder prazo de envio ao Ministério. A deliberação 2266 de custeio, em caráter complementar,
porque daquela deliberação que saiu no dia 9, que a gente aprovou na última CIB, que tinha aqueles critérios, né, de produção, perfil assistencial, natureza jurídica, duas instituições, elas recorreram e tiveram aqui o pleito aprovado, que são o Hospital Santa Casa do Caminho, de Araxá, com valor de 590 mil, e o Hospital Municipal Antônio Carneiro, que atenderam aos critérios que tinham ficado de fora. Então, foi acrescido o valor. Então, aqui, o valor para as duas instituições. O outro é o incentivo financeiro, que a Margarida também já colocou. No final do ano saiu um recurso, o Ministério e a Secretaria de Estado também liberou só enquanto comandado, mas não pago. Essa é uma briga séria, né, além de todas, mas está liberado desde o final do ano e não pago para ninguém até a data de hoje. Vamos ver o que eles vão apresentar do cronograma. A deliberação, que aqui, essa 2.264, que ela convalida e prorroga por até abril esse nosso projeto de fortalecimento de vigilância, que a vigilância também está dizendo que vai trazer uma outra proposta. Letra D3, que é a 2.269, de 12 de janeiro, que aprova o incentivo complementar, que aprova a alteração, porque foi isso que a Magali colocou aqui no início. Né? A SES aprovou, saiu uma portaria prorrogando, chegou, o dinheiro não caiu até hoje, o primeiro prazo era 31 de janeiro. Então, assim, não tinha jeito. Então, alterou o prazo de indicador, alterou o segundo ciclo, então foi para adequar ao atraso mesmo de liberação de recursos. Essa deliberação 2.263 é para prorrogar todos os programas estaduais no GEICOM, estão prorrogados desse mesmo jeito. É obrigatório alimentar, mas não está sendo avaliado até abril. A letra F liberando o recurso lá para o Hospital Santa Rosália, do município de Teófilo Otoni. Então, para evitar a iminente crise existencial, assunto discutido no território e com a SES, com a participação do COSENS regional. Os recursos totalizam R$ 6 milhões e deverão ser repassados pelo Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Teófilo Otoni, sendo uma parcela no valor de R$ 1.200.000 dentro da competência janeiro e 5 parcelas iguais de R$ 960 a partir da competência fevereiro. E aqui tem um modelo de prestação de contas e acompanhamento efetivo da assistência que esse hospital vai garantir na região. Né? Exato. Então, aqui, por isso que está amarrado aqui a esse relatório. Então, o dinheiro foi, está liberado, mas agora tem que ter um instrumento de acompanhamento, porque senão o dinheiro vai e fica dentro da instituição. Letra G, aprova a aplicação da portaria 3.410 na FEMIG, porque os contratos da FEMIG ainda não estavam sendo aplicados na norma da portaria 3.410. Bom, gente, nós vamos voltar, então, aqui, nos pontos... Vou tomar. Pois é, Divinópolis não veio, cobrei ontem, não veio, e Divinópolis, nós ainda colocamos que Divinópolis, que já teve um AD, né, liberado, mas o COSENS regional, diferente do COSENS de Teófilo Otoni, que participou da discussão de Santa Rosália, o de Divinópolis não participou. E a gente tinha, inclusive, questionado a SES. Então, aí levou para a comissão PPI, mostrando a situação, e ficou de pautar isso sempre em reunião de COSENS, tá? Mas não entrou nessa pauta, mas já foi o AD para que pudessem publicar o recurso do Hospital Santa Rosália, que foi discutido na comissão PPI. Bom, nas pautas nossas, de homologação, alguma dúvida, algum destaque? Informes. Homologação? Informes. Peraí, vamos respirar, todo mundo, peraí. Homologações, algum destaque? Não. Informes, letra A e A2, algum destaque? Não. Nas apresentações, letra A. Destaque. Zuzu, seu nome, desculpa. Eu também. Hã? Rita, Rita. Peraí. Zuzu, Rita e Kátia. Ô, gente, e aí, e Bruno? Na fala do Bruno, nós vamos encerrar as inscrições, tá, gente? Nosso tempo tá curtinho aí, pedindo mesmo para... Tá, mas eu não podia perder a oportunidade disso aqui, só para pedir ao nosso presidente que, no início da reunião, lembrar... Porque, olha bem, os consórcios em Minas Gerais,
eles são tratados como marginais. E nós temos que entender o seguinte, os consórcios só existem porque nós, municípios, a gente compõe os consórcios. E os consórcios só existem porque é uma necessidade nossa nas regiões. Então, eu estou aproveitando esse momento para pedir ao presidente que sejam chamados os consórcios para discutir o que é consórcio nesse Estado. A resolução que foi colocada em dezembro, em momento algum houve discussão com ninguém sobre consórcio. Quem é que chegou à conclusão que aquela resolução tinha que ser daquele jeito? Eu vejo isso como desrespeito à autonomia municipal, querer nos obrigar a nos organizarmos de acordo com a vontade do Estado. O município é autônomo e na hora do 100 é muito fácil falar. Nós vamos aproveitar os consórcios e tem que aproveitar mesmo, porque os municípios empregam um recurso extremamente expressivo. E eu vou citar o exemplo de Araçuaí. Nós compramos por mês 40 mil de serviço especializado do consórcio, 40 mil, que nós não teríamos em nenhuma referência nossa. E nós, municípios, temos que ter coragem de virar para o Estado e dizer assim, peraí, consórcio não é coisa de secretário executivo, não. Consórcio é coisa de município. Então, tem que ser tratado com o tamanho e respeito. E o COSEMES tem que se sentir responsável também por uma organização dos municípios das regiões para executar um serviço que o SUS não tem como fornecer para nós. Então, eu gostaria de pedir, Zé, que você coloque isso no início da reunião, que o COSEMES, enquanto instituição que representa municípios, está assim, né, se sentindo um pouco que traído no momento de se discutir o consórcio com quem? Onde? Como? Nenhum município foi consultado. Ok, Zuzu, vamos passar para a Rita, tá? Desculpa, só tentar ser Rita, tá? A minha dúvida também é Rita de Santa Cruz de Minas. A minha dúvida também é quanto ao consórcio, porque assim, né, em dezembro saiu a deliberação que os consórcios poderiam pleitear também o 100. Aí agora sai aqui que falando que foi proposto que seja o município polo da micro. Aí eu vou falar em relação à minha micro, né? Eu tenho lá o Centro Viva Vida que não funciona. Então, assim, nós vamos fazer, né, se a preocupação do Estado não é só ter um local, nós vamos fazer isso de novo, né? Repensar e saber se realmente, se o consórcio não vai mais poder pleitear o 100, ou se já está, né, definido não, isso, essa situação. Então, já ou se foi eu que entendi errado. Já esclarecer de cara. A prioridade é onde tem estrutura do Estado, ou estrutura existente. Agora, o 100, os consórcios, por exemplo, você tem lá, e ele tem sede, tem estrutura, ele integra e ele pode ser, inclusive, um coordenador de 100. Tá? Cada território tem uma especificidade, porque é isso que você diz. O seu Viva Vida não funciona, o consórcio funciona. Tem outro lugar que o consórcio não funciona, o Viva Vida. Tem outro lugar que não tem nem Viva Vida, nem consórcio. Então, são critérios que foram analisados assim, de estrutura. Tem lugar que tem ambulatório próprio. Então, isso vai ter que ser bem discutido mesmo no território. Mas o trabalho dos consórcios, ele tem que ser reconhecido completamente dentro dessa estratégia. Porque é uma estratégia que busca o acesso da média. Né? Que até agora o consórcio tocava esse piano sozinho mesmo. Né? Ou não conversava consórcio com Viva Vida. Tá? Isso... Sim, tá escrito, porque você tem a estrutura. Agora, cada realidade vai ser discutida no seu território. Por quê? Vai pesquisar todas as estruturas de média, todas. Então, se tem lá o consórcio, que tem estrutura e vai estar lá qual que é a sala, quantos profissionais, qual o papel dele no 100, tá? Então, ele pode ser, inclusive, um centro coordenador ali, bom? Peraí, então, agora é por inscrição aqui, Kátia, Bruno e Gilson, a gente encerra, tá, gente? Eu queria colocar diferente, porque o 100, Paula, no início do que o Estado estava estruturando para 100, na verdade, era iniciar com algumas especialidades, centro de especialidade médica, né, que seria oftalmologia e ortopedia, né, inicialmente. Agora já está mudando para o Centro Viva Vida e Hiperdia. Então, assim, eu acho que o Estado também... Não, também não. Olha só. O Centro Hiperdia Viva Vida, ele saiu de deliberação que mudou até de nome, né? Mudou. O 100 Sim. Né? Então, assim,
eles vão integrar estratégias e serão absorvidos por 100. Então, porque o 100 nacional ele não foi. Sim, então, mas a proposta, como eles fazem o financiamento também para o Centro Viva Vida e perdia para essa política, como eles estão pensando em estrutura de 100, que é o Centro de Especialidade Médica, a grande dificuldade dos municípios hoje, principalmente os municípios polos, é a contratação do profissional pelo preço da tabela do SUS. Né? E hoje, Valadares, por exemplo, paga a tabela diferenciada para ter uma consulta especializada. Então, quando for fazer o financiamento, que não faça tão somente para o Centro Viva Vida, ou o SEMBS, que eles não, então vou pegar um exemplo Valadares. Ou que Valadares, faça para toda a estrutura não. de centro de especialidade. Gente, hoje a estrutura especializada que a gente tem é o CEAEE, né? Esse CEAEE, ele vai ter que ir caminhando para virar 100. Dentro disso, vai ser incorporado o valor, qual é o custo. Então, lá em Valadares, você tem um Centro Viva Vida, o custo disso para fazer a cartela de necessidades da região. Cada região vai discutir as suas necessidades, né, a partir da portaria 1631. E aí vai ver, olha, o custo, foi o que eu dei o exemplo. Lá em Pirapora, 400 mil, em Valadares pode ser 1 milhão. Desse 1 milhão, o Estado já está colocando tanto no Viva Vida, os consórcios estão colocando, a gente já está contribuindo com tanto, tem tanto federal, o Estado vai entrar com mais tanto. Então, assim, é um financiamento que a gente tem que estar atento para entrar recurso efetivamente novo, não competindo com o que já existe, mas é para além do que já existe, tá? Então, a tendência é incorporar as estruturas estaduais de Viva Vida e Perdia, Mais Vida, né, assim, daquelas coisas, para poder ter atenção especializada. Bruno e Gilson, a gente ensina. Paula, tem esse instrumento, ele vai ser disponibilizado Sim. agora? Tem praticamente um prazo para fazer esse levantamento? Então, na Câmara Técnica, a Maria do Carmo queria quase que se fosse assim, apresentar mês que vem. Então, quando eu brinquei aqui a Corrida do Ouro, é porque, assim... E a gente vai, por exemplo, acho que o COSENS tem um papel importante, né? Até na aproximação dos consórcios, nós fazemos parte dos consórcios, né? São membros ativos. A gente pensar, talvez fazer uma oficina, discutir com o Estado, até para convidar os consórcios a participar conosco. Para nos ajudar nisso. Até para assim, colaborar mesmo com o processo e agilizar, né, o andamento. Joia. Só sugestão, viu? Muito bom. Não, pois é, nós temos que achar estratégicos que agilizem essa pactuação e esse reconhecimento do território. Né? Então, se a gente tem a história, Minas tem a história de se consorciar, especialmente na média complexidade, agora que está tratando de política de média, nós precisamos de toda essa expertise. Né? Gilson, e passamos para a letra B. Paola, é uma inquietação e uma sugestão. Durante todo o mês de dezembro e janeiro, e parte agora de fevereiro, o norte de Minas teve uma grande discussão, grandes caravanas, para se discutir onde fica o não 100, no campo político e ideológico. Isso nos preocupou muito. E aí foi me pedido para falar, até porque a gente está num campo neutro de não ser presidente de COSENS. Pois bem, presidente, e aí eu vejo aqui com muita alegria, e também eu acho que é uma felicidade nossa, porque os apoiadores do COSEMES ganham um papel importante nas comissões intergestoras. Então, Paola, a sugestão é que a gente faça videoconferências, capacitações focais sobre a questão do 100, porque eu vejo que o apoiador é quem vai tirar essa fala, porque tem muito prefeito já indo para campanhas de reeleição, já dizendo que é sede 100. Isso é muito perigoso. Olha, aí eu queria agradecer muito como é que foi a postura mesmo dos secretários municipais, né, da Câmara Técnica, porque é muito difícil, porque a gente sabe que isso aqui está permeado, lógico, né? A Corrida do Ouro vai passar pela corrida política também, gente. Mas assim, ninguém nasceu ontem, não é? Mas a gente não pode deixar que esse seja o fator indutor. Então, assim, foi muito desgastante toda essa discussão. É lógico que vai ter, e no mundo real é assim, por isso que a gente pede muito. Vamos pedir auxílio dos apoiadores, dos consórcios, fazer vídeo, fazer oficina, Corrida do Ouro. Então, é quem chegar primeiro, tá? Isso é muito claro. Vai apresentar um cronograma hoje à tarde, tem até março, olha, mas se mobilizar, se começar, entendeu? A partir desses critérios. Então, o instrumento é público, ele foi analisado, foi validado e agora a gente tem que correr para preencher. Bom? Letra B.
Então, peraí. Kátia, Orleans e Eduardo. Na fala do Eduardo, a gente encerra a inscrição, tá bom, gente? Vamos lá. Bom. Kátia, estou olhando para trás. Eu quero primeiro saber, Paola, primeiro, é porque o Estado está falando para a gente utilizar a base de 2013, né? Eu acho que é uma base muito antiga, a gente tem uma base muito mais atualizada, né, de prestação de serviço, tem muito município que cresceu muito ao longo desse período. Eu acho que em 2013 nós teremos aí uma perda, né, de recursos financeiros, se for levado em consideração a essa base. E a população SUS dependente, na verdade, quando a gente olha lá na ANS, ou nas notas técnicas, né, no DAB, a gente percebe que também não condiz com a nossa realidade, porque cada dia mais a população ela é SUS dependente. Porque, às vezes, muitas vezes, quem tem a Unimed, mas a Unimed, no meu município, por exemplo, não tem leito de UTI neonatal. Então, mesmo que tenha a Unimed, ele vai para o SUS. Então, eu acho que o SUS dependente é quase que 100% da população do nosso país, né? Então, eu não concordo também com esse parâmetro da ANS. E também essa questão de classificar por necessidade, né, fazer o diagnóstico, etc., somente nas 4 primeiras regiões, considerando que todas as regiões já estão sofridas com o que tange a atenção hospitalar. Então, eu percebo que a região leste aqui está, a Jequitinhonha 10,4, a leste 9,98. É um percentual muito pequeno para a gente esperar aí por mais quanto tempo, sabe-se lá, para poder passar por essa avaliação, sendo que nós já temos lá unidades semi-intensivas, sem financiamento nenhum do Estado. Então, eu acho que se tem que fazer algum projeto, né, de revisão da assistência hospitalar, que se faça em todo o território, né, desse país nosso, não tão somente nas primeiras 4 regiões, porque aí nós estamos discriminando os demais e o SUS é para todos. Bom, só respondendo aqui de trás para frente, né? O CH de 13 é a única explicação que foi colocada na Câmara Técnica, que a gente pressionou e tal, porque é lógico, todos nós também trabalhamos com bases, a gente já sabe que tem outras bases disponíveis, que era a possibilidade de atender em cima de bancos já analisados, que já tinham sido feitos pela doutora Iveta e trabalhados com esses 4 indicadores. Foi a única explicação. A outra questão, e aí foi uma tônica, né, e foi uma defesa de todos os representantes da comissão, da Câmara Técnica, todos, é que fosse feito no Estado como um todo, exatamente nessa sua colocação. Só que o que o Estado colocou é que ele não tem recursos. Aí é recurso de toda a ordem, a gente pode imaginar, né? Recursos técnicos, institucionais, financeiros, para fazer o diagnóstico, como está sendo colocado, estabelecer fluxos no Estado como um todo. Não impede, quer dizer, a Câmara Técnica foi até onde poderia ir, né? De discutir, falar, olha, queremos fazer isso em todo o Estado. Na última reunião, o que foi possível, foi assim, bom, então vamos pensar, pelo menos num diagnóstico de todo o Estado, para definir, viu, Kátia? Para definir de onde que a gente vai começar. Para definir de onde a gente vai começar. Então, aí que veio, então, estabelecendo esse critério de necessidades, usando esse banco. Tá? E aí ranqueou aí com as notas, e notas algumas próximas. Aí eu queria até que vocês, por favor, consertassem. A nota da Nordeste é 10,64 e a Noroeste é 10,63. É porque na hora de notar, ela arredonda, então é 10,64. Então veja que elas estão muito próximas. O que a gente conseguiu negociar foi pela proximidade da pontuação acima de 10 é que fossem 4. Tá? Vamos propor rateio. E mais... Rateio do recurso financeiro. Doutora Márcia depois. Aí, Orleans... Só antes de falar, viu, Orleans, só que uma coisa que me ocorreu aqui. Não quer dizer que o resto do Estado precisa ficar parado. Não é isso. Só que o que a SES coloca, viu, Kátia, que pode começar fazendo o diagnóstico, é um instrumento que é público, só que eles também não vão parar outras formas de garantir assistência hospitalar. Exemplo, o Hospital Regional de Uberaba, o Hospital Estratégia de Valadares. Então, assim, nós estamos aqui entendendo que essa é a política de poder garantir tipologia para essas regiões. Mas o tempo inteiro eles afirmaram que a política hospitalar e o financiamento do Estado, ele não vai parar. A tipologia implica em recurso financeiro. Não existe recurso financeiro por tipologia ainda. Não existe. Não existe. Não existe.
Existe só tipologia, tá, gente? Então, e isso é uma das coisas grandes que angustia, porque o Estado não fala do dinheiro, só tipologia. Diga, Orleans. Bom, eu vou na mesma linha, é o seguinte. Primeiro, a gente tem que dizer que a partir de 2014, 2015, com a crise, as pessoas que estavam nos planos de saúde vieram para o SUS. Então, usar os dados de 2013 significa que nós temos um país diferente agora. Mais gente pobre usando o SUS. É isso que aconteceu nas escolas públicas e também na saúde, óbvio. Bom, agora, a deliberação CIB-SUS de 2087, de dezembro de 2015, no artigo 6º, ela fala o seguinte: a definição e pactuação de cronograma de implementação da política de atenção do Estado serão definidos e pactuados na CIB-SUS. Então, na hora que o Estado diz que ele vai fazer um diagnóstico e vai cuidar de financiamento de 4 unidades, eu me pergunto, primeiro, o diagnóstico das regiões precisam ser feitos independente do Estado queira ou não queira. Nós, da nossa Centro-Sul, já começamos a discutir e vamos fazer o diagnóstico e vamos pressionar o Estado. Eu não quero nem saber. Eu não vou ficar esperando 4 anos para fazer diagnóstico, não. Que aí passa um ano, vamos fazer diagnóstico de 4. Financia 4. Pronto. Aí nós temos 2 coisas importantes. Uma tipologia da deliberação e a portaria do Ministério da Saúde, que essa é muito importante, 1631, que mudou toda a forma de cálculo das regiões. Essa portaria vem do lugar de 2002. Então, a portaria nova é extensa, eu li a portaria 11, são 136 páginas de anexo, mudando todo como é que calcula nascimento, AVC, tudo. Inclusive a tipologia hospitalar. E essa portaria, se o Ministério for nos avaliar em função da nova portaria, aqui não tem um problema. Então é o seguinte, não dá para o Estado dizer que ele vai fazer de 4 regiões só. Nós temos que fazer de todas as regiões, trazer para a mesa e pressionar para aquilo assim. Não tem jeito, não. Nós já conversamos na Centro-Sul. Se o Estado quiser, possivelmente não quiser, o problema é deles. Está tudo dentro da deliberação. Ninguém aqui é analfabeto. É só pegar os dados da região e analisar. Ué, precisa do Estado estar presente? Não. Se quiser bem, não quiser, nós vamos ter que analisar sim. E nós vamos ter que pressionar, porque como é que vai fazer financiamento, exigindo um monte de coisa, porque a tipologia mudou aqui. Um hospital local agora tem que fazer até parto. Tem isso lá. Mudou a tipologia. E qual é o meu diagnóstico para os donos de hospitais? Avalie se você consegue se contemplar no tipo 1 local. Porque se o cara não conseguir enquadrar nenhum lugar daquele, é um problema sério. Porque começa o Ministério Público a exigir que o cara faça tais coisas. Porque se está assinado o contrato. Então, eu acho que o Estado precisa ter cuidado com isso. Tá? Essa questão é o seguinte: se eu exijo que o hospital local tem que fazer isso, e qual é o dinheiro que ele tem? Qual o financiamento que ele tem? É o mesmo que tem atualmente? Então, assim, sabe, parece uma coisa do meio esquizofrênica. E atrapalha as regiões, porque nós estamos lá discutindo as questões dos hospitais há muito tempo. Quer dizer, essa é a minha dificuldade que eu tenho de entender essa postura do Estado. Não dá para aceitar isso, só de 4 regiões. Se não tem dinheiro, fala, só tem tantos milhões. E o resto, não tem mais dinheiro nenhum. Não tem dinheiro. Mas também não vai exigir dos hospitais que cubra tudo aquilo lá. Porque se for exigir, os caras vão sair fora. Porque eles não têm como bancar o que está na deliberação. E nem na portaria do Ministério. A portaria do Ministério é séria, jogou pesado. Quem quiser que leia a portaria do Ministério. É uma portaria, se você for cumprir, olha, eu quero saber quais são os hospitais que vão aguentar cumprir aquela portaria. Eu quero saber. Olha, então, a lógica nossa, sempre, né, como Estado, foi nessa linha. Primeiro, a portaria 1631 é a portaria mais importante para nós recente, que é a portaria de parâmetro, né? Ela substituiu a 101. Então, ela é base de programação para todo mundo. Ali, tenta atualizar um pouco do déficit do que existe. A tipologia que soltou, por isso que eu estava insistindo aqui, soltou tipologia, mas não fala do custo. Não fala do financiamento. Então é isso, o hospital local fazer parto, quanto custa isso? O hospital de Padre Paraíso funcionar é o mesmo preço de um hospital lá de Carlos Chagas para funcionar? Então, assim,
essas são as discussões que a gente está colocando para o Estado e que ele colocou o seguinte, olha, eu preciso ir, ente, né, Estado, nada impedindo que os outros entes façam. Eu, para ir para o território, fazer esse diagnóstico, ele sabe que vai encontrar necessidades, são 498 hospitais em Minas. Então, quando você vai para um território, você vai encontrar e vai ter que pôr tipologias. Aquela tipologia vai te fazer o quê? Você é hospital, vai ter lugar que vai falar que nem é um hospital. Ele vai ter que fazer outra coisa. O que nós discutimos muito foi, precisa olhar para o Estado como um todo. E o olhar para o Estado como um todo, que o Estado conseguiu falar, olha, nós conseguimos olhar para cá. É no âmbito mesmo da CIB, o pedido, né, e a orientação de toda a Câmara Técnica foi nesse sentido. Nós queremos classificar. Para que a gente soltou uma deliberação no final do ano de tipologia e olha para 4 regiões? Entende? Então, assim, isso o tempo inteiro foi colocado. Agora, nos parece isso. Os recursos, eles são finitos e eles precisam ser explícitos. Olha, nós temos tanto para a política, a política hospitalar. O máximo que pode ser feito é isso. Então, isso tem que estar na mesa, porque, então, aqui, escalonar foi um pedido de que vamos ver como é que estão essas regiões. Eduardo. Deixa eu só complementar aqui, Paola. Nós não podemos aceitar por 4 regiões pelo seguinte, porque tem muito hospital que, na verdade, que ele tem uma tipologia, aquela tipologia 1, que etc., né? Ele não faz nem parto, né? Ele não faz nada. No entanto, ele recebe recurso do Estado porque ele já está classificado naquela tipologia. Tem que fechar alguns hospitais mesmo. E, politicamente, a gente sabe que o Estado está financiando aí hospitais de pequeno porte, com 50 leitos, hospitais que estão até fechados. Inclusive, na região da Denise, em Mesquita, tem um hospital lá na região, que eu não preciso citar o nome, que ele já está sendo financiado pelo Estado, no entanto, ele está fechado, um hospital de 50 leitos. Então, o Estado tem que rever, sim, tem que colocar os dados na mesa, porque o financiamento está sendo de cunho político e não de cunho técnico. Nós temos que trazer para a mesa e abrir o livro e saber onde que ele vai colocar dinheiro. É onde que tem resolutividade. Nós estamos cansados de atender as coisas de município de pequeno porte, que recebe recurso financeiro e que não resolve os problemas. Só queria colocar que essa discussão na comissão da Câmara Técnica e na Câmara Técnica foi uma discussão muito cara, Orleans, no sentido da gente solicitar do Estado que olhe para o Estado como um todo, tá? Mas a fala deles é que nós não temos dinheiro, não temos como financiar. Agora, eu acho que nós precisamos, desde que eles não tenham recurso para fazer no Estado inteiro, mas que eles coloquem regras muito claras da transição daquilo que está sendo proposto para o que já existe. Porque, senão, nós vamos cair no que o Orleans coloca, né, de hospitais que vão passar a ser cobrados até pelo Ministério Público, de coisas que eles não vão dar conta de fazer e não vão ter dinheiro para pagar. Então, acho que o Estado ele tem que apresentar, além de nos dar uma resposta, se é possível fazer para o Estado inteiro, colocar as regras, se não for possível, colocar regras muito claras de transição e de financiamento para aquelas instituições que vão continuar esperando a transição de tipologia. É mais ou menos isso que eu ia falar. Nós estamos falando no 100. O que vai acontecer? 4 regiões vão fazer seus diagnósticos daquilo... Pois é, mas olha, vai fazer o seu diagnóstico daquilo que ele pode fazer. Na hora que fazer o diagnóstico do que pode, vai aparecer o que não fez. E com certeza isso vai cair aqui nos grandes municípios. Não tenham dúvida que cada vez que se faz um diagnóstico, que se faz um levantamento, a gente começa a ter ciência e consciência do que a gente infere, que é a carência que tem. Então, a regra da transição, ela é fundamental em todo o processo. É no hospitalar e é também no 100. Porque na hora que os 4 começarem a funcionar e que eles vão demandar, porque eles vão fazer X, e para continuar a linha do cuidado vai demandar Y e Z, que vai para os polos maior, como que vai ficar isso? Sem avaliação. Gente, então agora a letra C acabou os inscritos. Bom, gente, eu tenho que... Então, Bruno. Ô, Paulo, só para reforçar que aqui todo mundo já falou, acho que a gente não fazer diagnóstico só de regiões, não tem jeito, acho que a gente tem condição de fazer de todas. E a gente já está fazendo isso nos comitês, com o retorno do grupo condutor de urgência, a gente já está discutindo nas regiões já, a
A caracterização da região na assistência de urgência e emergência é uma coisa que vai nos facilitar também, né? Senão não faz sentido também a gente postergar isso. Bom, letra C, algum destaque? Letra D1, D2 e D3, nós vamos discutir aqui agora à tarde. D3, eu quero fazer um destaque, rápido. D3, É um destaque no D3, aquisição diga, aquisição de é uma tiras nota reagentes, né? É uma nota técnica. Ao mesmo tempo que o Estado vem, né, tirou o nome do Centro Viva Vida, etc., para cuidar de diabetes de mielite de gestacional e outros mais, ele pega e fala que eu não tenho nem a tira reagente para eu fazer nem o acompanhamento, né? Se tem que ser Centro Viva Vida e hiperdia, que é o SEMES, sem o que eles inventaram lá agora, um nome bonito lá. CAE? Não, SEMAS, é um negócio assim. CAI, sei lá. Bom, é um nome bonito desse aí, né? Que eles colocaram agora, que é o Centro Viva Vida e hiperdia. Como que me fala de uma política, né? De uma nova política, sendo que eles não têm nem a tira reagente para que eu faça acompanhamento do meu paciente, que é portador de diabetes? Uai, é incongruente uma coisa dessa. Bom. Minimamente. E outra coisa, Paola, a gente percebe que o Estado, cada vez que ele compra a tira, a gente sabe que a tira tem que ser conduzida com o aparelho. Uma vez a gente recebe o aparelho da Roche, outra vez a gente recebe o aparelho, a gente vê o desperdício do recurso público. Isso é um absurdo. Às vezes o paciente já tem um aparelho de uma marca, né? O Estado vai lá e compra tira de outra marca, aí ele recebe outro aparelho. No outro ano, aí é o mesmo aparelho que tinha no ano anterior. Então, assim, isso é inconcebível acontecer uma coisa dessa. E ficar sem a tira também é outro fator inconcebível. Letra E, então, também vai ser apresentada, a gente já teve a oportunidade de discutir de manhã. Cronograma da SES, letra F, letra G. Nas pactuações, letra A, letra B1 do regimento. Diga. Zuzu, mais alguém inscrita em qual? Zuzu, na A ou na B1? Tá, B1, mais alguém? Então, na fala do Zuzu, a gente encerra. Acho que tem que observar essa indicados, o COSEMES MG, tá? A CIBSUS, indicado por sua presidência, sendo um dos membros, o secretário. É só ver se esse indicado por um dos membros, se não vai contra o que a gente fez no Estatuto, Eduardo. Não, mas a indicação ela vai obedecer o Estatuto do COSENS, né? É porque quem indica o documento, quem assina aqui, quem assina é o presidente. Ah, tá. Tá? Ok. É mais e outra coisa também, a CIRA, eu fiquei na dúvida aí, se a composição vai contemplar cada micro-região de saúde, vai ter o representante lá na CIRA? Sim, senhora. Peraí, quer ver? A representação municipal, secretário municipal da CIRA, um gestor, aqui, ó, lá embaixo, penúltima, um gestor municipal representante de cada região de saúde pertencente à região ampliada. Então é de cada micro? Isso. Então tá a ok. nossa micro, o apelido dela é região. É só isso, tudo bem. Então vamos lá. Letra B2, declaração de comando único. Letra C1. C1 e C2, acho que não tem dúvida, né? Alfenas Belo Horizonte. C3, diga C3. Precisa de montar o serviço lá no leste. É Isso mesmo. porque foi publicado para Ipatinga, né, os 100 mil. Até onde eu acompanhei, Ipatinga devolveu o recurso. Ipatinga devolveu o recurso. Está sem som. Não dá som. Voltou? Esse daí é exatamente o que Ipatinga devolveu, porque o que está considerando que está funcionando é o de Valadares. Então, lá no leste, vocês têm que organizar mais um. A minha pergunta é a seguinte, a região de Ipatinga vai ficar sem o serviço e a gente vai para Valadares? Não, aqui. Veja só. Aqui vocês têm que ampliar, colocar um, tá vendo? Sim. E lá embaixo já está dizendo que o de Valadares está funcionando. Então, para além do de Valadares, vocês têm que pactuar mais um. Ipatinga ou região ali. Pois é, porque na época ficou engessado, porque o recurso não poderia ir para outro local, não ser Agora Ipatinga. Não, isso, pode ser sede região, tudo. Vocês vão decidir. Alterou isso, então? Isso, exato. Então, na Tá. reunião da CIRA, vocês vão ver exatamente porque ficou o buraco lá de Ipatinga. Tá? Beleza. Letra D de dado. D de dado. Diga.
gente fica muito preocupado, porque a gente está vendo os municípios cadastrando para poder fazer novas equipes, NASF, não financiamento novo do Ministério da Saúde. Mal está dando para poder fazer o que nós estamos fazendo já. Então, esses municípios que estão pedindo novos serviços, não contratem, que vocês vão ter de pagar com recurso próprio. Muito cuidado. Tá? Letra E, algum destaque? Letra F, algum destaque? Letra F, Eduardo. Só queria reforçar, Paulo, que a gente falou lá na Câmara Técnica, da dificuldade que a gente está tendo com a questão dos CAPs, da habilitação pelo Ministério dos CAPs, não só dos CAPs, mas pelos NAFs também, né? Equipe de saúde da família, enfim. Mas essa rede foi a primeira rede do Estado de Minas Gerais a ser aprovada totalmente pelo Ministério, e a gente tem aí, está com quase 3 anos que não se habilita nenhum CAPs no Ministério da Saúde. Os municípios que receberam recurso de incentivo para abrir serviço, eles abriram e estão fechando. Já tem município falando com indicativo que vai fechar o serviço, porque é um serviço caro, é um serviço que o município não aguenta bancar a equipe. Então, eu acho que não tem que levar isso para tripartites, tem que levar para o Ministério, o Estado tem que cobrar isso do Ministério, porque não dá para o município ficar bancando CAPS AD, que é uma instituição, é um serviço extremamente necessário, mas é um serviço muito caro para os municípios. Então, acho que a gente tem que forçar isso para que o Ministério volte a financiar a habilitação dos CAPs. Letra G. Deixa eu só complementar. Desculpa, Paola. Na nossa reunião do CONARES, que o ministro participou, foi colocado para o ministro justamente isso daí. Muitos municípios com serviço já com a porta aberta, que CAPs, atenção básica, a equipe de saúde da família, todos os serviços que já estão funcionando. E a posição do ministro foi assim, não tem recurso, só vai ter novas habilitações se tiver um recurso extra. Se tiver recurso extra. O que é recurso extra? De repente sai um CPMF aí, que é para poder cobrir os outros rombos, e não vai vir nada para a saúde também. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo. Sabe, Zé, eu fico muito triste com a palavra do ministro, porque hoje o coordenador de saúde mental do Ministério, ele é uma pessoa que é contra a luta antimanicomial. Então, como que nós, que somos município, que estamos trabalhando no sentido de tirar o paciente dos hospitais psiquiátricos e tratar na sua localidade, a gente vai aceitar lá na coordenação de saúde mental um cara que é psiquiatra do modelo hospitalocêntrico e que continua ditando as regras do Ministério. Então, acho que isso é uma coisa muito séria que nós temos que discutir. O presidente, a presidenta, o ministro tem toda a autonomia de nomear quem eles desejam para ser coordenadores. Mas eles não podem emperrar uma política nacional pelo desejo e a vontade política de determinadas pessoas, de determinados segmentos. Então, acho que essa é uma discussão muito séria e muito cara que a gente vai ter que bancar. Bom, eu só queria destacar aqui, a Tiara está me lembrando aqui, o Grupo Condutor Estadual da Saúde Mental, viu? O Grupo Condutor da Saúde Mental oficiou, pediu que fosse oficiado ao Ministério da Saúde a situação de Minas Gerais, que já tem a política aprovada e as instituições aprovadas. Tá? Letra... Ui. Não, nós já, a posição, gente, olha só, uma coisa é a posição quanto à política institucional da saúde mental, o grupo condutor já tirou a partir de um pedido do COSENS. Nós estamos, entendeu? Nós estamos dentro da mesma política, tá? Agora, com relação às pessoas, não é uma posição do COSENS. Letra G, o norte de Minas tem algum problema com a letra G? H, H, você tem algum problema, Cátia, com a letra H? A1, de alterações.
A1 de alterações, Santa Luzia. A2 de alterações do Norte também. Alguém do Norte tem problema de mandar 500 mil para lá todo mês? A3, aqui, de mandar mais ambulância também, o Norte está com problema. Letra B, saúde mental. Letra C. Qual que você tem, meu bem? Letra C. C. Então, vamos lá. Neide, Kátia. Também tem escrito, Ricardo? Não tem jeito, né? A gente vai para a reunião da Paola. Peraí. É Neide e a Kátia. Neide. Para o ímpar. Na verdade, Paola, apesar de não estar na Rename, esses 130 itens que o Estado está falando, né? Eles já faziam parte da nossa rede de medicamento básico. Né? Então, quer dizer, mais uma despesa nas costas do município, né? Fora o que eu já não estou enviando. Então, quer dizer que nós ainda vamos permitir eles tirarem os 130 itens? São 10 itens. São 10 itens. Não, mas é porque... Desculpa, os 10. Mas 10 itens é muito importante para o município. Parece que não, mas é. Mesmo porque nós complementamos ainda com a aquisição de outros medicamentos que já não estão, né, na relação do Estado. Né? Então, eu acho que nós vamos brigar aqui para manter. Só uma coisa, a Magali está falando que são 140 itens, tá, gente? São 140, agora virou 70. Então, são 140 menos 10. É 140. Mas tá discutindo os 10, Magali. Mas quem é que vai bancar os 10? Eu pensei que era isso que você vinha esclarecer. Então, Paola, também é esse o meu questionamento. São 10 itens, imagine aqui, já não tem psicotrópico, aí vai tirar o clonazepam, vai tirar a mebendazole, vai tirar a losartana, aí vai falar que o hipertenso está descompensado, a culpa é da atenção básica, nós vamos pagar com que recurso? Eu vou passar aqui pedindo a Magali, só uma coisa. Gente, olha só, gente, eu acho que Magali, eu acho que é importante você conversar também com o Saulo. Vamos lá. Saulo, Grande Pai do Paraíso, viu, Neile? Não tá tirando, não, está substituindo. E tem alguns, o clonazepam de 2 miligramas, comprimido, está sendo substituído pelo suspensão. A imipramina, ela tem alguns efeitos colaterais que são mais difíceis de ser tratado, então está sendo substituído por outro que está também na relação aí. O mebendazole, comprimido e suspensão, ele tem um espectro pequeno, então ele está sendo substituído pelo albendazole. A losartana de 25 está saindo e entrando na de 50. Então é isso que está acontecendo. Aqui, gente, presta atenção. Gente, esses medicamentos que estão aqui, realmente eles não constam na Rename. Então, eles não podem ser dispensados. Nem podem ser adquiridos. Muito bem, Magali. Então, mas tem apresentação, vocês vão estar recebendo isso, já até postei no fórum, dos medicamentos que estão substituindo esses aqui. É substituição, entendeu? Então, retirou esses aqui, que estavam naquela lista anterior, lá da deliberação, mas esses aqui estão contemplados, os substitutos, ok? Já existem, já até existiam antes, mas eles têm a mesma questão terapêutica para tratamento, isso, tá bom, gente? Não é por nada não, mas é uma das comissões que mais tem trabalhado, viu, gente? O mebendazole de 100 miligramas foi substituído agora por albendazole 400 miligramas, entendeu? Que já existe já na lista, ok? Mas vocês já estão recebendo, já está no fórum as substituições que serão feitas, tá ok? Que já existem, tá? Gente, não, são duas coisas aqui que eu acho que precisa ficar claro, né, Magali? Uma coisa é o seguinte, nós temos 140, olha só, estão sendo retirados 10, porque já existem outros e que não tem o problema da Rename, é só isso. Entendeu? Então, a substituição é porque na lista já existe. Então, não há um prejuízo ali do tratamento, é isso. Só que nem município e nem o Estado pode comprar se não tiver na Rename. Isso está, entendeu? Então, assim, nem tem sobrecarga. O que é importante aqui é que, neste momento, deixando claro que esses não estão na Rename, tem outros que já fazem parte da nossa lista e que devem ser utilizados em substituição. Mas não está acrescendo nenhum a nossa liga.
Então, Tá? é falar com o Estado que o que for pactuado aqui, então, eles vão ter que cumprir. Essa é uma Porque, coisa, na verdade, essa- fala também que está retirando os 10, mas nem com retirando 10 eles cumprem para mandar Não, os essa- medicamentos para o município. Aí é esse negócio, uma coisa da coisa é outra coisa, e é verdade. Letra C2. Alguém falou? Ricardo falou da C2? Foi Ricardo Isso, falou da isso. C2, mais alguém? Só para eu saber. Então, encerra a inscrição do Ricardo. Tá. Tá implícito aqui a questão do dinheiro, praticamente a duplicação do dinheiro da construção de farmácia. Só que foi feito, tipo assim, quem ainda não fez a farmácia, mais 80 mil para a farmácia, de acordo com o porte dela. E não olhou a situação do GEICOM. Porque, por exemplo, lá na minha região, tem município que tinha 95% no GEICOM pronta a farmácia e recebe mais 80 mil. Então, se nós estamos falando de escassez de recursos, falta de insumos na farmácia, uma entrega extremamente deficiente, atrasada, mal feita, mal programada, faltando insumos, que foi feito em dezembro. Foi um caos para nós. Nós estamos enfrentando aí uma série de desabastecimentos já. Então, por que não se acompanhou o que está, pelo menos o que está no GEICOM, a situação real? Quem não começou, quanto é que você precisa para você fazer essa farmácia? Então, quer dizer, eu fiz a farmácia com 80 e estou vendo gente recebendo 160. E outra coisa, tem gente que já está com a farmácia quase pronta, recebe mais 80. Então, quer dizer, parece aquele trem de novo, né? Tiveram o ano inteiro para programar, deixou para a última hora, aí fizeram assodamente, sem pegar até dados estatísticos já disponibilizados. O GEICOM era o dado. Então, inclusive, o valor da reforma, a minha não precisa de reforma, eu recebo dinheiro de reforma. Quer dizer, essas questões todas, eu não estou nem querendo falar só sobre a reforma. Estou falando outro recurso, os 30 milhões, né, que foi o dinheiro das farmácias, duplicaram a política, tipo assim, premiaram quem não fez, quem fez com recurso próprio não é visualizado por isso, e 30 milhões nós estamos praticamente jogando ele assim. Talvez com 10 milhões você conseguia fazer a política. Então é isso que eu estou falando, nós, COSENS, se eles pedem a nossa chancela, é momento da gente chamá-los para refletir sobre isso. Bom, não. Tem mais alguém para falar? Bom, Ricardo, essa pauta aqui, inclusive, quem foi a Maria do Carmo que me ligou pedindo para poder conversar. Isso já era quase final de dezembro, para poder conseguir os 12% lá também, não sei que recurso que é. A colocação que eles fizeram foi o seguinte: eles iriam estar passando para R$ 1.500 por metro quadrado para construção. E estariam dando esse diferencial para as farmácias que estavam em construção. Ou seja, se a sua está terminada já, é porque foi um ou outro município, mas a grande maioria dos municípios estava com as farmácias paradas. É o que está ocorrendo hoje com as UBS do Estado, com aqueles recursos do Estado também que não foram repassados. Mesma situação. Então, o que foi? E aí eu falei que estava correto. A partir do momento que você tinha lá R$100, que era o seu custo, vamos dizer, você tinha recebido lá R$100 mil para uma farmácia de 100 metros quadrados. Então, estaria passando para 1.500, você estaria recebendo mais esse diferencial para você terminar as farmácias. Então, isso daí eu achei que era plausível. Por quê? Ou faria isso, ou o município não ia terminar as farmácias. Mas aí, Zé Maurício, desculpa te interromper, mas é porque aí esqueceu o que aconteceu. Eu, por exemplo, não estou falando eu, mas tem vários municípios. Concluímos com recurso próprio. Tudo bem, já concluímos, acabou. Mas quem está no processo de construção, que já pagou, já resolveu, 80% da farmácia, recebe o recurso para 100% da farmácia. Para o diferencial. Não, ele está recebendo recurso para 100% da farmácia. Ele está parecendo como se ele não tivesse construído nada. Não, se foi isso... Olha aqui, quem não construiu nada, pensa aqui, ó, não tem nada construído. Olha bem, ele não está construindo nada. Olha bem, ele não construiu nada. Ele tem agora 160 mil para construir a farmácia. Perfeito. R$ 1.500, tal, beleza. Agora, quem já construiu 80%,
ele recebe mais R$80 mil para construir 20%. O que você está falando é que não foi observado o estágio de construção. Estágio de construção. E eu estou falando é porque aí desperdiça recurso. É o estágio de construção, porque aí o cálculo do metro quadrado é esse que ela falou, só que o estágio de construção. Então, assim, acho que é uma coisa que é importante ser colocada, e mais uma vez só reforça isso. Quando as comissões se reúnem, né, e tirando a brincadeira, realmente a assistência farmacêutica é uma das comissões que reúne também, discute todas elas, mas quando chega... E mesmo assim, a assistência farmacêutica está de jeito, né? Mesas reunindo, fazendo as coisas, ainda está de jeito. Não, eu sei, apesar do trabalho que está sendo feito. Então, não passou. Então, acho que é importante fazer essa questão da observação aí, até porque também ainda não depositou. Né? Isso ainda não foi depositado. Bom, dos A de referendo, alguma dúvida, gente? A1, A2, B1, B2, C, D1, D2, D3, E, F, G... Acabou. Então, gente, são 1h30, Vivi está ali na porta. Favor 1h30. assinar a lista de presença e retornar para os seus lugares, tá bom?